Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje é o capítulo 4. Quero ler com você dos versículos 37 ao 41, está escrito assim: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? Essa tempestade ali no meio, os discípulos ali no barco, de repente vem essa tempestade e os discípulos ficam o quê? Apavorados, atemorizados, com medo, pensando, bom, Jesus está dormindo, ele não deve se importar muito com a gente, né? Se a gente morrer, ele não está muito se importando com isso, não. É mais ou menos isso que eles falam, né? E aí Jesus repreende o vento, faz completa bonança e Jesus pergunta para os discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É interessante isso daqui, né? Nós falarmos sobre medo e fé. Quando Jesus pergunta por que vocês estão com tanto medo, vocês ainda não têm fé? Ou seja, se vocês tivessem fé, vocês não estariam com medo. Porque quando vocês confiam completamente, se vocês confiassem completamente em mim, se vocês crescem completamente em mim, vocês não teriam medo. E aí eu quero compartilhar um outro versículo com você, que está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que fala assim, ó: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amados, o medo é um dos grandes inimigos da fé cristã. E nós sabemos que o medo não provém de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós lemos ali aquele versículo de 1 João, nós vimos que o medo supõe o quê? Castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, não está aperfeiçoado no amor de Deus. Amados, eu quero encorajar você a receber a plenitude do amor de Deus por você. Você quer ter uma fé operante? Receba a plenitude do amor de Deus por você. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 5, fala que a fé atua por meio do amor. Ou seja, a fé, ela se torna operante por meio do quê? Por meio do amor. E nós precisamos receber a plenitude do amor de Deus por nós. Precisamos receber a plenitude do que Cristo fez por nós. Amados, todas as vezes que nós temos medo, significa que nós não estamos confiando completamente no amor de Deus. Só corrigindo aqui o versículo que eu falei, quando estou falando com você, estou procurando aqui na minha Bíblia. É Gálatas 5:6. É o contrário do que eu falei, né? Não é 6:5, é 5:6, que é a fé que atua, que opera por meio do amor. Amados, todas as vezes que nós demonstramos medo, e é interessante porque dentro do medo inclui a ansiedade, a preocupação. A preocupação, a ansiedade nada mais é que o medo do futuro, o medo que algo ruim aconteça. Então, todas as vezes que nós demonstramos isso, e eu não estou falando para vocês que eu também não enfrento isso, amados. Não estou trazendo uma palavra que gere condenação em você, pelo contrário. É uma palavra para nos alertar e para nos colocar de fato debaixo do amor de Deus.
Quando nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, nós não temos medo e a nossa fé se torna uma fé operante. Jesus disse por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí nós vimos que o amor lança o medo fora. Quando nós confiamos plenamente no amor de Deus por nós, o medo vai embora e a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ela se torna de fato efetiva, operante, e aí nós conseguimos colocar em prática a vida da nova criação, a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós sabemos que nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, os discípulos ainda não tinham nascido de novo, mas nós, amados, nós já nascemos de novo. Nós já recebemos a nova vida em Cristo Jesus. O Senhor já demonstrou o seu amor por nós, entregando Jesus Cristo em nosso favor, como está escrito, quando ainda éramos pecadores. Nós somos amados por Deus. É por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo faz uma oração pela igreja. Ele ora pedindo para que os irmãos conhecessem a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus por eles. Amados, é importante nós conhecermos e recebermos a plenitude do amor de Deus. Quando nós recebemos isso, quando nós olhamos para Cristo Jesus, para a obra que Cristo Jesus realizou, nós podemos contemplar o amor de Deus. Que entrega, que amor é esse que entrega o seu Filho para nos substituir, para em lugar de derramar a ira sobre nós, derramou sobre Cristo Jesus. Ao invés de derramar o castigo que era para ser nosso, que nós merecíamos, foi Jesus quem levou esse castigo, para nos dar paz, para nos trazer uma vida completa. Eu encorajo você a se alimentar do amor de Deus. Medite na carta aos Efésios, por exemplo. É uma carta extraordinária que nos mostra o quanto somos amados, favorecidos por Deus. Quando nós meditamos na carta aos Romanos, que é um mini evangelho, Romanos mostra claramente o amor de Deus, a justiça de Deus estabelecida. Eu sempre falo que nós precisamos compreender que justiça e juízo são coisas diferentes. A justiça de Deus está no fato de que Jesus Cristo condenou o pecado em sua carne para nos dar vida. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi estabelecida com Jesus condenando aquilo que nos prendia, aquilo que nos tornava prisioneiros, que era o pecado e a morte. Jesus levou sobre si tudo isso para nos dar vida e vida completa e vida abundante. Eu encorajo você a meditar e a receber o amor de Deus por você. Quando nós recebemos a plenitude do amor de Deus, o medo vai embora e a nossa fé se torna efetiva, operante, eficaz. Porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a fé atua por meio do amor. É o texto de 1 João 4,18 e Gálatas 5,6 que eu mencionei com você. Então vamos orar, eu oro. Hoje eu quero orar em relação a isso. A mesma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso, eu quero fazer pela minha vida e pela sua. Pai, em nome de Jesus eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do seu amor por nós, para que nós sejamos cheios da sua plenitude e de fato todo medo, toda preocupação, toda ansiedade vai embora e nós possamos compreender que somos amados e podemos confiar completamente em Ti. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode nos convencer disso, então nos convence. Nós queremos ser aperfeiçoados no amor, não queremos viver debaixo do medo, não queremos viver debaixo da preocupação, não queremos viver debaixo da ansiedade, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama, como está escrito, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos
aperfeiçoados no teu amor, que nós possamos receber a plenitude do seu amor por nós. E então nós veremos a nossa fé sendo efetiva, operante, e veremos o medo sendo dissipado, indo embora, porque o Senhor é amor e o Senhor está em nós. E nós somos aperfeiçoados em Ti, no seu amor. Que nós possamos viver a plenitude dessa vida, a plenitude desse amor, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.